Senhora acadêmica, senhores acadêmicos, amigos da academia que nos prestigiam com sua presença, e os outros amigos que nos acompanham pela internet, na transmissão ao vivo desses seminários, é com prazer que, mais uma vez, a pedido do coordenador-geral dos ciclos, o acadêmico Antônio Carlos Sequim, estou aqui com um prazer ainda maior de estar coordenando uma mesa na companhia do meu amigo, o professor e crítico Alberto Mussa, para dar sequência ao ciclo de conferências intitulado O Rio de Janeiro na Literatura. Alberto Mussa nos falará sobre a variável trágica, principais linhagens do conto carioca. Quem é Alberto Mussa? Ele nos deu aqui 3 parágrafos bastante modestos do que ele representa em termos de crítica de produção literária. Alberto Mussa nasceu no Rio de Janeiro em 1961. Teremos, portanto, um carioca falando do conto carioca. Depois de ingressar no curso de matemática, parece que está se tornando uma frequência bastante grande de matemáticos ligados à literatura, que eu diga Marco Lucchesi, né? Formou-se em letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde concluiu o mestrado com a dissertação O papel das línguas africanas na história do português do Brasil. É ficcionista. Sua ficção abarca o conto e o romance, com destaque para O Compêndio Mítico do Rio de Janeiro, série de 5 novelas policiais, uma para cada século da história carioca. Além disso, Alberto Mussa recriou a mitologia dos antigos tupinambás, traduziu a poesia árabe pré-islâmica. Do original, Alberto? Do original. Escreveu com Luiz Antônio Simas uma história do samba de enredo e organiza com Stefane Chaot o Atlas Universal do Conto. Trata-se de um escritor premiado no Brasil e no exterior, cuja obra está publicada em 17 países e em 14 idiomas. Este é o conferencista que, a partir de agora, teremos o prazer de ouvir para nos dizer do conto carioca. Com a palavra, Alberto Mussa. Muito obrigado. Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, meus amigos, é um prazer estar de volta aqui na Academia Brasileira para conversar um pouco sobre literatura. O meu tema de hoje, né, é fazer um apanhado histórico sobre o conto do Rio de Janeiro, representa um certo desafio, porque a quantidade, né, a produção contística, em geral, é sempre muito, muito extensa. Se a gente pensar, por exemplo, num escritor extremamente produtivo, como foi Josué Montello, né, que escreveu 26 romances. E isso, um contista com 2 ou 3 livros, ele já supera essa marca em termos de produção de contos. Então, foi necessário fazer um corte bastante profundo no inventário dos contos do Rio de Janeiro. E, particularmente, o Rio de Janeiro, desde o princípio, né, da iniciação da prosa brasileira, né, das primeiras experiências da nossa prosa, o Rio de Janeiro foi cenário. Uma outra questão importante para a gente deixar bastante clara a definição de conto carioca, não é apenas... O conto carioca, para mim, pelo menos, não se limita àqueles contos produzidos por autores que nasceram na cidade, ou que vivem ou são radicados na cidade, mas também inclui aquelas histórias em que a cidade aparece muito fortemente representada. Então, por exemplo, o Aníbal Machado, quando escreveu A Morte da Porta-Estandarte, que se passa durante um desfile de uma escola de samba de Madureira, ele está fazendo um conto carioca nessa acepção que eu estou dando.
Bom, então vamos começar. Nós devemos ao Barbosa Lima Sobrinho um estudo espetacular que resultou um volume de uma coleção também muito importante chamado Panorama do Conto Brasileiro. Se não me engano, são 11 volumes. E o primeiro desses volumes foi dedicado aos precursores do conto brasileiro. Foi um trabalho importante porque as peças que ele coligiu e descobriu, né, trabalhando nos arquivos da Biblioteca Nacional, remontam a 1838. Né? Então, são histórias, são contos, né? São as primeiras experiências, as primeiras aventuras de escritores brasileiros nesse gênero. E a gente logo identifica da leitura desse volume, pensando exatamente aqueles que são os escritores do Rio de Janeiro, a existência de 4 grandes linhas temáticas, 4 linhagens, por isso eu chamei de linhagens, né, e que vão se estender ao longo do tempo, se transformar ou não, mais ou menos, se fundir ou não com outras, mas que são basicamente essas 4 linhas fundamentais. A primeira delas é uma linhagem sentimental, né, que comporta tanto o dramalhão quanto um conto mais lírico, né, ou mais sentimental no sentido mais lacrimoso, digamos assim. Então, nós temos alguns representantes dessa linhagem. Eu não vou saber tudo de memória, então fiz uns apontamentos para a gente poder ir lembrando os exemplos. Né? Por exemplo, Gonçalves de Magalhães. Não são escritores, esses primeiros, esses precursores, inclusive, nem todos eles se dedicaram ao conto durante a vida inteira. Mas, principalmente porque eram contribuições, em geral, que se fazia na imprensa da época. Então, Gonçalves de Magalhães, que é sobretudo um poeta, tem uma história chamada Amância, uma novela até, de certa forma, pela extensão, em que uma moça ela é apaixonada por um rapaz pobre, o pai quer casá-la com um homem mais rico e ela foge, pede asilo a um padrinho e esse padrinho tenta convencer o pai de que ela deve, e aí vem o discurso, o fundamento do conto, um discurso de que o casamento ele deve existir apenas quando há um verdadeiro amor. Né? Existe um discurso derramado sobre esse tema. No final, o pai descobre que o moço rico ele também não tem um bom caráter e desiste, então faz com que a moça case com esse jovem mais pobre. Isso é um exemplo. Nós temos o Martins Pena, por exemplo, já na linha mais do dramalhão, né, de uma história em que é ambientada durante uma daquelas revoltas, né, de militares que houve no Rio de Janeiro na década de 30, de 1830. Esse aí, se não me engano, é até na Noite das Garrafadas, não, Mata Galego, aliás. E durante esse episódio em que uma série de soldados e membros das guarnições militares atacaram os estrangeiros. Badernas de rua, né? Conflitos de rua e que acabaram rapidamente. Mas, então, o conto é ambientado nessa época e conta a história de um soldado que é apaixonado por uma moça. Essa moça não lhe corresponde, ela gosta, na verdade, de outro, que é um caixeiro, trabalha numa taberna, e aí esse militar ele se aproveita dessa situação para matar esse rapaz. Então, é bastante exagerado. A moça enlouquece depois, ela agride o agressor do amante, né, do amado dela, do ser amado dela, e depois enlouquece. Então, esse já é mais na linha do dramalhão. Então, essa é uma linhagem que não é tipicamente carioca, que a gente pode encontrar numa série de outras tradições literárias, mas ela foi importante no Rio de Janeiro, principalmente porque, de certa forma, a gente começa a perceber que a cidade, quando se trata de um tema dessa linhagem sentimental, a cidade aparece muito pouco. Ela quase não é importante para o desenvolvimento da narrativa. Ela fica um pouco à margem. E isso tem algumas consequências que a gente vai apontar mais tarde. Uma outra linhagem importantíssima e que perdurou e perdura, né, até os dias de hoje
é a linhagem humorística, cômica, anedótica, pitoresca, né? O Martins Pena, por exemplo, também é representante, né? Tem um conto, Minhas Aventuras nos Ônibus, ainda era no plural, nessa época se usava a palavra ônibus. Então, a minha aventura é uma história de um rapaz que senta e começa a pisar no pé de uma moça que está acompanhada com um namorado, e aí tem uma série de diálogos muito engraçados, né? É um exemplo do que dessa linhagem humorística. O França Júnior, por exemplo, também foi dramaturgo, né? Também se especializou nas comédias, também contribuiu com contos dessa linha humorística. Tem um nome muito esquecido, completamente esquecido praticamente, Azambuja Suzano. Quase ninguém se lembra de quem foi esse escritor, talvez porque ele tenha ido morar em Vitória, no Espírito Santo, e desapareceu do convívio literário na capital. Mas ele tem uma história chamada A Baixa de Matias, que é a história de um soldado muito engraçada, um soldado que se torna amante da amante do vice-rei. Então ele é uma ordenança responsável pela segurança pessoal do vice-rei. O vice-rei tem uma amante e ele acaba se tornando também amante dessa mulher e acaba sendo designado para servir em Santa Cruz e fica lá preso sem direito aos feriados, né? A sair do posto militar. E aí ele consegue, através de uma negociação com o sargento, ele vem para o Rio de Janeiro e tal, se envolve num crime. Então, são histórias que a gente percebe que a cidade em si e os tipos populares elas já começam a aparecer. Então, na linhagem mais humorística, a presença da cidade, e por isso talvez tenha sido uma das tradições, e ainda é hoje, acho, muito importante. Uma terceira linhagem é uma que toma a cidade como o centro de sedução, seria, por exemplo, uma cidade imoral, e que seduz as pessoas, principalmente as mulheres, promovendo o adultério, né, o amor proibido, digamos assim. Então, essa linhagem da cidade perversora, ela está exemplificada, por exemplo, no Justiniano da Rocha, é um outro autor carioca. Tem uma história em que uma menina é criada pela avó e a avó faz muitas recomendações a ela, que siga, né, uma boa conduta, etc. Ela não conhece a mãe, ela se supõe órfã de mãe, e a avó falece, morre, e ela depois acaba cedendo às tentações da cidade, né? Ela acaba cedendo a essas tentações, tem uma vida com uma conduta que o autor considera não correta, imoral, e num determinado dia, ela sonha com a mãe. E a mãe aparece e diz, né, que ela não seguiu, então, os ditames da avó e que está esperando ela no inferno. Então, é uma representação que vai perdurar, de certa forma, uma ideia recorrente de que a cidade, principalmente a cidade grande do Rio de Janeiro, ela é corruptora, né, dos costumes, principalmente até no caso do Pereira da Silva, que tem uma outra história, é particularmente corruptora daquelas pessoas que vêm do interior para a cidade. Então, quando chegam aqui, se deslumbram com aquele ambiente e a cidade as corrompe. E, por fim, uma quarta linhagem de histórias é a que trata da periferia e da violência na periferia do Rio de Janeiro. O melhor exemplo, para mim, é o Joaquim Norberto, né? Um escritor que nós conhecemos 4 histórias dele, não sei se há outras, mas é muito sintomático porque ele tem um conto que se passa, cujo ambiente é a invasão holandesa, né? Totalmente fora do Rio de Janeiro. Uma outra história que se passa lá em Itu, Sorocaba, né? Uma história também, Os Sete Orelhas, a história de uma vingança terrível. E 2 histórias ambientadas no Rio de Janeiro. Uma na região da Lapa, chamada O Testamento Falso, em que é uma trama, né, de uma mulher que ama um rapaz, mas esse rapaz não a ama a outra, e ela falsifica o testamento. Há uma trama desse sentido, sem nenhum tipo de violência, a não ser uma trapaça, né, uma trama de trapaças, né, de falsificações de documentos.
e de identidades. A outra história carioca dele se passa na Gávea, e essa sim é uma história que há componentes de tragicidade. Uma história muito complexa, porque é uma trama bem, que eu não vou lembrar detalhes, mas basicamente no final da história o filho mata o pai, não sabia que era que aquele homem era o pai dele, ele mata aquele pai, ele salva o inimigo da família, ele mata esse pai para salvar um homem que está morrendo, e esse homem que está morrendo é o que causou a perdição da família inteira. Então, realmente tem todos aqueles componentes da tragédia, digamos assim. Mas não se passa no Rio de Janeiro, no sentido estrito, né? Ou no sentido que a gente pode, como de centro urbano. Isso acontece lá na Gávea, que na época era um arrabalde, uma região bastante selvagem até. Isso nós estamos em 1840, mais ou menos. Então, essas 4 linhas a gente já vai abordar o desenvolvimento delas, mas o que a gente pode notar em termos de a presença da cidade, ela se concentra basicamente em histórias de humor, nessa linha da cidade perversora, porque é a própria cidade que corrompe, né, a moral dos indivíduos. Uma linha sentimental talvez seja uma das grandes influências da literatura portuguesa nas letras brasileiras, né? Uma tradição sentimental, e a da periferia, da violência na periferia imediata do Rio de Janeiro, mas que não é especificamente da cidade. O centro da cidade está, de certa forma, preservado até então. Bom, a linha humorística, uma linha de violência que assume alguns elementos da tragédia, o dramalhão, que, de certa forma, também não deixa de ser uma espécie de reprodução de alguns temas ou de princípios da tragédia antiga. Eles se esboçaram nesse primeiro momento, nesse primeiro florescer da literatura, do conto do Rio de Janeiro, do conto carioca. E eu acho que existe um escritor muito importante. Quando eu falo de importância, ou estou destacando a obra desses autores, não estou exatamente dizendo que, do ponto de vista da realização estética, eles estejam num alto padrão. A gente reconhece que não, na maioria das vezes. Mas são importantes porque, do ponto de vista do fundo, né, do pensamento, eles já expressam, já estão moldando o que seria o desenvolvimento, a evolução do conto do Rio de Janeiro. E essa personagem a que eu me refiro é o Paula Brito. E que eu conheço só 2 histórias do Paula Brito, conheço 2 contos dele. Um deles, que se passa especificamente no Rio de Janeiro, é chamado de A Mãe e Irmã, né, com esse título, que é uma história que contempla tem todas as características da tragédia antiga, da tragédia clássica, porque só que dessa vez parece até um pouco édipo, mas tem algumas inversões. A história de um rapaz que é filho... ele faz uma... Desculpe, né? Só para fazer um preâmbulo. O conto começa com umas considerações quase que teóricas a respeito, justificando a existência do ato sexual antes do casamento. Então, isso é o que o Paula Brito faz. Ele é bastante ousado, me parece, até para o momento em que ele escreveu. Então, ele primeiro justifica, dizendo que acontecer uma situação como essa é justificável, porque isso é uma questão que decorre da própria natureza humana, né? Que decorre do amor, né? A atração sexual. E depois ele conta essa história em que um menino nasce, filho de uma união, de uma relação com esse perfil. Ele é criado sem conhecer o pai, porque há uma questão financeira, e para preservá-lo, para que ele possa sobreviver e ter o dinheiro a que ele tem direito, ele não poderia ser considerado um filho natural. Então, pela legislação da época, né? Então, ele é criado pela mãe como se a mãe fosse irmã dele. E aí, no final da história, há uma série de situações, esse pai tenta se reaproximar da mãe, e o rapaz enfrenta o pai
né? Não permite, não quer deixar ele entrar em casa, não quer deixar ele visitar a mãe, e até que então vem a grande revelação. Esse é que é o momento fundamental do conto, porque no momento em que o filho fica sabendo que, na verdade, aquele opositor, aquela pessoa a quem ele nutria, né, uma raiva, é o pai dele, e que a mãe é, na verdade, a avó, e a irmã, que ele sempre tratou como irmã, é a verdadeira mãe. Então, aquilo gera o colapso, né? É o pathos, né? Da tragédia e a sua consequente catarse. Só que aí eu quero só ler, mas é a única coisa que eu vou ler, o finalzinho desse conto. Então, depois que essa cena ocorre, ele diz o seguinte, o nosso Paula Brito: de mim dependia agora fazer acabar tudo isso tragicamente. E aí a expressão tragicamente, né? Bastava mover o orgulho e irascibilidade do rapaz e fazê-lo suicidar-se. Poderia descrever o suicídio à minha vontade e mostrar depois o corpo do infeliz feito em pedaços, nadando em seu próprio sangue, e as lágrimas e desesperação da mãe e do pai. Mas para quê, se tudo isto não foi assim? Verdade primeiro que tudo. Guilherme recebeu a notícia com a maior tristeza, mas em poucos dias acostumou-se. Então, aqui está o que me parece ser a essência da simbologia, seja implícita ou explícita, a imagem que a cidade tem de si mesma. Tudo no Rio de Janeiro, e a gente vai verificar isso na evolução posterior, é um abrandamento desses tons fortes, das cordas altas, né? Da tragédia e do espírito épico. Por exemplo, e o Paula Brito, eu acho que é uma coincidência o fato dele ter uma origem pessoal próxima da experiência da escravidão, muito próximo da experiência popular. Ele compreendeu, talvez, ou expressou pela primeira vez, explicitamente, essa ideia que vai nortear, então, o desenvolvimento do conto do Carioca, que é a ideia de abrandamento. Então, se a gente pensar, por exemplo, a experiência estética fundamental do povo do Rio de Janeiro naquele período, no início do século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, a experiência estética fundamental era a música, era o lundu. O que é o lundu? Né? Um gênero musical que tem uma base rítmica africana, mas que já usa instrumentos europeus e que usa basicamente o Caldas Barbosa, aliás, Domingos Caldas Barbosa, que foi o autor de Lundus, que escreveu Viola de Lereno, era carioca, né? O primeiro escritor carioca da literatura brasileira é o Caldas Barbosa, escreveu Lundus em que ele usava uma metrificação portuguesa, redondilha, maior, se não me engano, ou menor, mas são versos em redondilha. E o que é exatamente o lundu? Ele é uma desafricanização do batuque, né? Do samba do terreiro. Se a gente imaginar, por exemplo, nas fazendas, a persistência desse tipo de gênero é muito mais natural, né? O escravo está distante da casa grande, está na sua senzala, ele pode bater o seu tambor sem incomodar. Dentro da cidade, isso talvez não fosse possível, provavelmente não foi possível. Então, o lundu, toda a história da música, do samba do Rio de Janeiro, ela é um processo de desafricanização, né? Por quê? O que é africano é considerado bárbaro, rude. E para que eles se inserissem dentro da cidade, era necessário que adotassem uma roupagem que fosse mais a europeia. E esse que é o princípio do lundu. Essa experiência, isso se reproduziu, por exemplo, no Partido Alto, né? Que também muitos derivam do batuque africano. O Partido Alto do samba. Ele porque era composto por quem frequentava as rodas de Partido Alto, eram músicos com uma especialização, era gente que sabia tocar cavaquinho, sabia tocar um instrumento de sopro. Então, existia uma qualificação, existia já uma incorporação de um conhecimento da música europeia. E a partir daí, então, é que que a história do samba se desenvolveu. Interessante que, por exemplo, o samba enredo, né,
é justamente o contrário. Ele passou a ser um movimento de africanização do samba, de uma reafricanização do samba. Voltar aos padrões e sair dos padrões europeus. Mas, basicamente, na experiência lírica, e principalmente nessa época que nós estamos falando, o século XIX, era uma experiência estética importante e que certamente o Paulo Brito percebeu. Uma outra coisa que pouca gente... que é pouco, aparece muito pouco na literatura, né, nas obras literárias, mas que os historiadores recuperaram, é a existência da capoeira do Rio de Janeiro. A capoeira ela foi extinta basicamente por ação do chefe de polícia Sampaio Ferraz a partir de 1890. Essa história é uma história tremenda, né? É pouco conhecida, mas o fenômeno, e os historiadores são assim, muito enfáticos, a gente percebe nos livros de história que tratam a vida dos escravos no Rio de Janeiro, Mary Karachi, o Carlos Eugênio Líbano Soares, que tem 2 livros sobre a capoeira, um livro de um inglês, agora esqueci o nome, que fala da polícia no Rio de Janeiro no século XIX. Então a gente vê que dos principais terrores que a cidade passava durante o século XIX era a presença dos capoeiras. A capoeira do Rio de Janeiro, bem diferente da capoeira da Bahia, era uma luta de rua de verdade, né? Era uma técnica de luta, que às vezes empregava algumas armas brancas, navalha, faca. Agora, o estilo do capoeira, ele também, simbolicamente, ele também representa um abrandamento, um recuo das coisas dos tons mais graves, digamos assim, ou do perfil. Então, enquanto o andar do soldado ele é rígido, né, o andar militar, o capoeira balança o corpo. A luta da capoeira ela não tem a agressividade épica, heróica, de você entrar em combate de peito aberto e atacar. Não, é sempre baseado na negaça, numa tentativa de iludir o adversário. Então, existe também, simbolicamente, aí um abrandamento, um amolecimento daquilo que seria, já que se trata de uma técnica de luta, ela é aparentemente a menos agressiva possível. Um outro fenômeno interessante também, muito vivido pelo conjunto do povo, é o gurufim. Né? O gurufim é o velório, né? É o velório dos pobres, digamos assim. Eu já fui num gurufim, isso é uma coisa que existe cada vez raria mais, mas é muito interessante. O gurufim, quer dizer, o momento mais trágico, talvez, né, da existência seja justamente o momento da morte. E o gurufim existe uma festa, as pessoas riem, as pessoas bebem, conversam, cantam. É muito interessante porque isso não é uma tradição africana, né? Pelo que eu conheço um pouco, não me parece ser. Eu acho que os rituais do axexê, rituais africanos específicos de morte, eles são bastante trágicos, eles têm uma carga pesada. Os indígenas também sempre levaram a morte muito a sério, e a morte sempre foi o assunto principal da vida. E o gurufim parece, também não é uma tradição cristã, o gurufim me parece uma coisa nitidamente urbana, não sei se específica do Rio de Janeiro, provavelmente não, mas um fenômeno do Brasil, né? E que era uma experiência também, mesmo não sendo exclusiva, era uma experiência da cidade. É muito interessante a ideia as experiências, por exemplo, políticas, né? O Rio de Janeiro não teve grandes revoluções. Nós temos revoluções republicanas no Brasil inteiro, em tudo quanto é estado. O Rio de Janeiro não viveu isso. O Rio de Janeiro viveu conflitos de rua, que acabavam muito rapidamente, e as famosas, né, por exemplo, o golpe da maioridade, né, Dom Pedro II, que é um jeitinho, né, é uma maneira de lidar com a situação política, que é o jeitinho, é a malandragem, né, ali já germinando, e queria resultar nessa figura do malandro do século XX. Ela, de certa forma, já começa até pela própria experiência que o cidadão tem, né, no seu dia a dia. Os escravos, por exemplo, né? A vida social dos escravos, baseadas normalmente nas irmandades, né? Então, as irmandades, organizações ligadas a igrejas, etc., que tinham as suas celebrações, mas o escravo, né? A sociedade tinha um imperador, um branco, português, né? Então, o escravo é o escravo. O que eles fazem? Eles coroam um rei negro, uma rainha negra. Então, se nós somos escravos, vamos coroar um rei nosso. Vamos brincar. De certa forma, quer dizer, toda a experiência
que a cidade do Rio ofereceu é uma experiência de abrandamento das grandes tensões que na literatura costumam se expressar no épico e no trágico. A comida, por exemplo, a gente tem... se diz, né, que a feijoada é uma comida tipicamente carioca, mas a gente não aplica esse gentílico, né, a feijoada, não se chama feijão carioca, ninguém diz, feijoada é a feijoada, mas o picadinho carioca já é compatível, porque a coisa já vem cortada, né? A carne já vem cortada, você tem menos trabalho para comer, parece, a impressão é essa. O café carioca é aquele café batizado com água, para justamente diminuir a sua intensidade. A ideia símbolo do Rio de Janeiro é uma ideia de um abrandamento das grandes tensões, né? Das grandes tragédias e dos grandes atos heróicos. E o Paula Brito, eu acho que expressou isso nesse conto dele, de 1838 ou 40, mas a grande figura que vai, e por isso ele eu cada vez me convenço mais disso, eu sempre achei, há muitos anos acho que o Machado de Assis é o maior escritor do século XIX, mas cada vez eu tendo a achar que o Machado de Assis é o maior escritor do mundo. É uma coisa muito impressionante, porque o fundamento da literatura do Machado de Assis, quer dizer, que criou, na verdade, a literatura do Rio de Janeiro, e pelo Rio de Janeiro ser, na época, a capital do Brasil, ele criou e fundou a literatura brasileira. Mas o que é exatamente assim, o princípio, se nós tivéssemos que reduzir, né, de uma maneira terrível, né, qual é o princípio básico do trabalho literário do Machado de Assis? É justamente o abrandamento dessas grandes tensões, da corda trágica, digamos assim. Tudo nele se reduz à ironia. Então, ele traz essa experiência simbólica, que cerca a cidade, para a estrutura interna da sua narrativa. Ele não precisa ser um reprodutor de quadros pitorescos do Rio. Ele não precisa fazer retratos de tipos urbanos, como muitos escritores fizeram, e isso não os diminui, evidentemente, mas o Machado de Assis, ele capta, na verdade, o sentido da cidade. E é interessante, eu não sei se existe esse estudo, mas quando ele vai localizar nos contos, nos romances, ele, por acaso, ou aparentemente por acaso, ele vai mencionar que personagem tal mora no Largo do Capim ou mora na Rua das Mangueiras. Existe ali uma significação geográfica da cidade, existe alguma coisa que dá significação àquela personagem, né? Através da localização geográfica. Isso certamente não era escrito por acaso. Então, se a gente lembrar o caso da vara, né? O caso da vara é a história do rapaz que foge do seminário, pede abrigo à mulher, né, o amante do padrinho. Esse padrinho é um homem um tanto frouxo, não tem tanta coragem de tomar a defesa do rapaz diante do pai, mas a namorada dele, a amante dele, vai forçá-lo a isso. E o menino, enquanto ele está lá na sala, esperando a solução do problema dele, se vai ficar no seminário ou se não vai, ele jura internamente apadrinhar uma escravinha que estava ali costurando e tal. E no final, essa escravinha é a única que... Ele é tomado de simpatia por essa menina, e no final ela é a única das costureiras que não faz a tarefa do dia. Então aí a namorada do padrinho dele pede a vara para que ela vá punir. E ele entra num pequeno drama muito rápido, um drama muito curto de consciência, porque ele tinha prometido fazer, né, apadrinhá-la, e vai lá e entrega a vara para a madrinha castigá-la. Quer dizer, ou seja, né, o ato heróico, né, o ato que seria um verdadeiro ato heróico se ele então deixasse tudo para trás e fosse então se postar e se colocar para defender aquela pessoa a quem ele prometeu internamente, isso não acontece. É uma redução, um abrandamento desse sentimento. Um outro conto, eu fiz a Cartomante, por exemplo, um conto muito conhecido, né? A Cartomante, a condução da história, por mais que os fatos em si eles contenham os elementos da tragédia, eles são narrados de uma maneira a eliminar o efeito desse sentimento trágico. Ele representa um abrandamento também.
Noite de Almirante, né? É o rapaz que encontra a mulher com outro, depois de não sei quanto, juras de amor, etc., vai se suicidar, e no final, no dia seguinte, ele não acontece nada, né? Ele até conta uma história, né, como se ele permitisse, né, que a mentira de que ele fez isso e aconteceu com a moça seja imaginada pelos amigos, para não dizer a verdade. Um homem célebre, né, que é o exemplo, talvez, dessa personagem Machado de Assis. Né? O homem célebre, ele é célebre naquilo que ele não tem tanto valor, não é tão grandioso. São nas polcas, nas mazurcas, né? Candongas não fazem festa, iaiá, me deu meu balaio, não sei o quê, uma brincadeira desse tipo que o Machado fez. Mas é uma expressão profunda. Então, o Rio de Janeiro, esse precursor Paula Brito e o Machado de Assis também, do ponto de vista também pessoal, em função desse contato mais próximo com o universo popular, compreendeu, de certa maneira, qual era a vivência simbólica que o Rio de Janeiro tinha, né? O símbolo, a imagem que a cidade começou a gestar sobre si própria e veio desembocar, então, a presença do Machado de Assis veio, talvez, frear na literatura brasileira, que já tinha uma tradição forte, naturalmente, pela tradição sentimental portuguesa, mas a literatura brasileira deixou de apresentar a aventura, a literatura brasileira não desenvolveu o conto policial, a literatura brasileira não tem a dimensão trágica, por exemplo, de um Dostoiévski. Né? A literatura brasileira ela veio na onda do Machado de Assis, ela foi fundada por ele, veio na onda dele, irônica, às vezes psicologizante, mas sempre no trabalho do dia a dia, do cotidiano, das mínimas coisas, foi o fluxo, a tendência geral evolutiva. Então, se a gente pensar naquela primeira linhagem sentimental, né, já não tem lugar para o dramalhão. Eu me lembro, por exemplo... O tempo está tranquilo? Tranquilo. Só porque eu perco muita coisa para falar. Lembrar um conto famoso, né, da Júlia Lopes de Almeida, né, A Caolha, talvez seja um dos últimos contos famosos que entram nas antologias, no Conto do Rio de Janeiro, em que esse espírito mais similar ao dramalhão vai entrar. É a história de um rapaz que tem vergonha da mãe, que a mãe é caolha, não tem um olho, ele sofre uma série de problemas por isso, tem vergonha, e no final das contas ele descobre, né, o momento do patos, né, ele descobre que foi ele, quando era criança, que furou o olho da mãe. Então ele que é o responsável pelaquela tragédia que envergonha a vida dele, que dificulta a vida dele, o responsável é ele mesmo. Mas esse é um dos últimos exemplos. Aí nós vamos ter, por exemplo, um mineiro radicado no Rio, que teve a experiência da cidade como muito importante nos seus contos ou crônicas, e aí é até difícil, às vezes, fazer essa fronteira. Então, algumas peças eu acabo considerando como ficcionais, como conto. Né? O caso do Rubem Braga, O Afogado, que é a história de uma história que, se fosse escrita pelo Hemingway, que escreveu O Velho e o Mar, seria completamente diferente a abordagem. O afogado é um homem que está lá se afogando, está exausto, está quase morrendo, ele tenta faz todas as formas de se manter vivo. Ele consegue, então ele se aproxima de uma pedra que é cheia de mariscos, então é um lugar onde, se ele colocar a mão ali, ele vai se cortar todo, mas ele se aproveita e usa as suas habilidades de nadador para chegar nesse local, e lá então ele consegue se salvar. Ele deita na areia, né, escuta uma conversa sobre algum tema vulgar, tem um sentimento de superioridade, né, sou muito melhor do que esses homens porque eu consegui me salvar, mas no final da história, né, ele simplesmente relaxa com o sol bate no corpo dele, ele sente uma quentura saborosa e fica deitado na praia tomando sol. Então, assim, todo o tratamento da história vai desembocar também no amolecimento daquela sensação. Ele chega a ter até um impulso de se sentir um grande homem, um grande herói, mas ele depois relaxa. É como se a cidade não permitisse esse tipo de expansão. Um outro caso, por exemplo, de um contista também paulista, que não chegou a ser radicado no Rio de Janeiro como outros, mas que tratou do Rio, João Antônio, também tem uma abordagem que vai na linha lírica, né?
Já não é o dramalhão, né? Já não é o dramalhão antigo, não é lacrimoso, mas ele é a mesma descendência. E com esse tipo de abrandamento. Né? Um conto como o Guardador, que ele conta a história de um guardador de carros. Né? Mas o nosso principal representante, eu acho, dessa linhagem é o Marques Rebelo, que é um escritor excepcional. Aliás, curiosamente, eu não sei, eu tenho a sensação que no romance, o principal romance dele, que é O Espelho Partido, né? Que é monumental, uma obra monumental, é até bem diferente dos contos. E os contos do Marques Rebelo são contos profundamente líricos, profundamente que buscam esse pequeno momento humano em que as emoções mais profundas se manifestam, mas sempre naquele tom, sempre numa tonalidade mediana, sem grandes elevações, sem grandes vibrações. Então, os contos, por exemplo, Na Rua Dona Emerenciana, que é a história de esse aí é até um conto interessante. Essa da Dona Emerenciana é uma mulher que vive, né, modestamente, o Marques Rebelo era ali daquela região da Tijuca, Rio Comprido, ele retrata a Vila Isabel, retrata aquela região da zona norte do Rio. Então é a história de uma mulher que fica viúva, tem os filhos para criar, e uma história simples, né? Uma história de uma pessoa simples, com sentimentos simples, e ele capta só aquele momento, né, em que ela se torna viúva e que ela percebe como ela está sozinha. Né? Muito, muito lírico. Tem uma história muito interessante, que a Estela Me Abriu a Porta, esse é um dos melhores contos dele, de um rapaz que se envolve com uma moça mais de origem humilde, que mora numa ladeira do Rio Comprido, quer dizer, mora na favela, né? E se envolve com ela, então ele tem um encontro, ele marca esse encontro com ela, reserva um quarto de hotel, e no momento final ele não vai, ele não consuma esse encontro, e fica, né, pensando nela, pensando na vida, e depois eles se separam, e tudo fica um pouco implícito, e ele só tem uma recordação muito vaga dessa mulher como uma coisa importante do sentimento dele. Então são contos assim que o Marques Rebelo que eu consigo filiar a essa linhagem sentimental, que surgiu lá no início do século XIX, como um dos grandes expoentes. A outra linhagem, essa sim é das mais predominantes, mais frequentes, né, na tradição do conto carioca, que é a linhagem humorística, né, aquela que começa lá com Martins Pena, com França Júnior. Então nós temos, por exemplo, o Macedo, né, que escreveu pelo menos um volume de contos, daqueles romances da semana, que são contos, né, que ele publicava até nos jornais. Então tem uma história de um rapaz que gosta de ver uma mulher com os véus, não identifica quem é, mas se apaixona por ela, porque ela é caridosa, ela faz caridade para famílias humildes, e aí ele passa e identifica lá uma bolsa de seda, que ele fica obcecado com aquele objeto e identifica essa mulher. E depois ele tem uma série de peripécias, ele tenta encontrá-la, não consegue, ela sempre escapa, e no final das contas ele descobre que essa moça que ele perseguiu, que ele queria namorar, que era o amor da vida dele, era a própria irmã dele. E que, já sabendo disso, fazia até a brincadeira de fugir para que ele não a descobrisse. Então, é interessante que o Macedo, no ambiente do Rio de Janeiro, ele trata de um tema muito similar ao que o Álvares de Azevedo, na Noite da Taverna, tem. Tem uma história lá, que eu não sei agora qual é o título, mas que é de um rapaz que acaba tendo relações com a própria irmã, né? Naquele ambiente, aí sim, no ambiente de trás. Só que o Álvares de Azevedo não escreveu, não ambientou as suas novelas, né, os seus contos no Rio de Janeiro, né? Acho que se passam na Itália, se não me engano. Quer dizer, tirou até do Brasil, né? Não cabia, né? Aquelas grandes tragédias, aquelas grandes comoções não cabem nesse ambiente. O nosso ambiente, as coisas têm que ser mais suaves, elas têm que ser, né, brandas. O Guimarães Júnior, né, é um outro contista também que se notabilizou por histórias de humor. Então, uma das que eu selecionei aqui para a gente lembrar, Paulo e Virgínia,
o nome é bem sugestivo, mas é um casal, marido e mulher, ambos são adúlteros, e um acha que o outro não sabe. E aí, então, eles trocam cartas com os amigos, né? E os amigos são confidentes, a amiga dela, o amigo dele, são confidentes, e ele diz, olha, eu vou, uma coisa assim, eu vou lá para Petrópolis, e que lá eu vou encontrar fulana de tal, e a minha mulher ela vai ficar aqui, está presa a um compromisso X ou Y, aí a mulher escreve, olha, felizmente ele vai para Petrópolis, e eu estou aqui, porque aqui eu vou me encontrar com fulano de tal. Então, é uma história também muito engraçada, né? Bem urdida, cujo tom é o humor. O Arthur Azevedo, então, principalmente o Arthur Azevedo, depois de um certo tempo, ele talvez na época dele tenha sido insuperável, né? Que tem uma tradição imensa de contos de humor. Um caso curioso, que eu acho muito interessante, por conta da comparação, o Gastão Cruz, que é um escritor hoje, infelizmente, esquecido, mas eu acho que um excelente escritor. E ele era médico, e ele tem uns contos baseados na experiência... baseado na experiência dele, eu tenho que ser bem rápido, da experiência de medicina. E ele tem um conto sobre um duplo, que é o sósia, né? Que nas mãos de um Conrad, de um Dostoiévski, né? Que trataram desse tema do duplo, a solução dele vai tender à comicidade, vai tender ao humor. Quer dizer, também por comparação, a gente vai percebendo também que, às vezes, o mesmo argumento, ou o mesmo princípio básico literário, ele vai ser usado numa outra tendência. Eu vou precisar um pouco acelerar. Vou lembrar o Fernando Sabino, por exemplo, nessa linha do conto de humor. Uma coisa importante, aquela ideia da cidade perversora, corruptora, ela basicamente vai desaparecer porque ela vai se fundir com essa linha do humor. Então, nós vamos ter uma linhagem imensa de autores que exploram a ideia de que existe uma capacidade de sedução na cidade, mas que ela envereda sempre para o lado engraçado da história. Então, o Magalhães de Azeredo, eu queria falar dos contos, mas vou só mencionar por conta do nosso tempo. O Olavo Bilac tem um conto chamado Crime, que é exatamente esse tom. Raul Pompeia, Ribeiro Couto, tem o Bloco das Mimosas Borboletas, que é a história de um contínuo que perde a mãe, quer dizer, perde a mãe, a filha e a mulher vão embora no meio de um dia de carnaval, pegam o bloco e saem e não voltam para casa. E a figura principal, acho que dessa linhagem, que é o Sérgio Porto, que escreveu um livro chamado As Cariocas, né? E fala, então... E é muito interessante no livro do Sérgio Porto, porque os bairros têm uma significação muito particular. Então, ele tem a Granfina de Copacabana, que é uma trama em que um casal, o marido faz o amante da mulher pagar o carro que ele dá de presente para a sua própria amante. Muito interessante essa história, muito engraçada. Mas é uma história que se passa na classe alta, digamos assim, a Granfina de Copacabana, e contrasta com uma história que já não tem quase humor nenhum, chamada A Currada de Madureira, que é a história de uma mulher que denuncia o próprio marido, que era um criminoso, um bicheiro, e acaba sendo vítima de uma violência coletiva. E aí entra aquela ideia da periferia, né? A violência periférica. Do ponto de vista do autor, ele vai situar a violência em Madureira, porque é um lugar que ele provavelmente conhece muito pouco, não vive. Mas em Copacabana você tem uma trama com outro perfil. Isso também é interessante nessa linha. A outra linha da cidade, dessa periferia violenta, essa ideia, ela, na verdade, acaba desaparecendo porque, em função até do fenômeno das favelas, a periferia ela deixa de ser geográfica, passa a ser social, né? Então, o que nós temos, na verdade, é uma mistura de vários ambientes sociais. E aí, Aníbal Machado, com um conto que eu já citei, A Morte da Porta Estandarte, trabalha nessa linha, e o Rubem Fonseca, que talvez seja o grande representante dessa linhagem. Bom, eu vou precisar falar rapidamente de mais 3 autores, e esses 3 que são muito particulares. 2 deles, né, o Lima Barreto, que tem uma nítida influência machadiana e, por tabela, também recebeu
esse mesmo influxo que nós percebemos do Paula Brito, quer dizer, ele entende essa ideia da cidade, e é muito interessante porque ele também tem a origem dele muito similar a essas experiências que são próximas às do Machado e às do Paula Brito. Então, um dos contos, por exemplo, Um Homem que Sabia Javanês, é um conto de um malandro carioca. Talvez seja o primeiro grande malandro literário que aparece como personagem da nossa literatura, seja o Homem que Sabia Javanês, que é uma história, eu acho que clássica, que todos conhecem. Mas o Lima Barreto ele introduziu um outro elemento que, digamos assim, o contrapõe, de certa forma, ao Machado de Assis. O Lima Barreto ele tem uma combatividade social mais aguda. Então, é perceptível um traço que o Machado não apresenta, ou vai apresentar de uma forma muito tênue. O Lima Barreto ele já é mais contundente nesse aspecto. E um outro escritor também muito importante, que também é isolado, de certa forma, no Rio de Janeiro, é o João do Rio. O João do Rio, os contos, por exemplo, Dentro da Noite, que é a história de um sádico que ele precisa alfinetar mulheres para sentir prazer, desenvolveu isso. O Bebê de Tarlatana Rosa, que é a história da moça que não tinha nariz e se fantasia no carnaval para poder ter um namoro, uma relação amorosa. Então, o João do Rio ele já busca mais aquilo que é bizarro, né, o grotesco, o que é estranho, mas não chega a ser trágico. E isso é que é importante, porque na evolução e depois do Machado de Assis, a capacidade da literatura carioca produzir tragédia é praticamente nula. E eu ia encerrar justamente com a figura do Nelson Rodrigues, porque o Nelson Rodrigues, considerando, por exemplo, a vida como ela é, aquelas e que hoje fiquei sabendo que foram também produção coletiva, né? Muitas vezes, mas o Nelson, de qualquer forma, quem assinava era o Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues ele vai produzir, então, a primeira tragédia carioca, isso no teatro e nesses contos também, né? E o processo dele é muito interessante porque ele é justamente o inverso do Machado de Assis. Enquanto do Machado de Assis o fundamento era um fato em si é trágico, ou tem elementos de tragédia, e a abordagem elimina esse efeito, no Nelson Rodrigues é o inverso. O fato em si ele é ridículo, né? Então, por exemplo, a Dama do Lotação, a mulher que sai todas as tardes para se encontrar com homens aleatoriamente no ônibus, né? O fato em si é ridículo. Agora, o tratamento que ele dá, então, da linguagem, da concepção literária, é a da tragédia. Então, esse homem, por exemplo, quando descobre que a mulher faz isso, ele diz: morri para o mundo, deita-se na cama, né, se veste como um defunto e fica ali como morto. Quer dizer, então, ele tem um discurso de tragédia, mas o fundo factual é um fundo ridículo. E esse efeito da tragédia do Rio de Janeiro é uma criação genialíssima que se alcançou, né, depois, quer dizer, desde o Machado de Assis, que anulou praticamente toda essa possibilidade do sentimento trágico pela ideia do abrandamento que a cidade produz, o Nelson Rodrigues recuperou uma tragédia, mas uma tragédia completamente particular, completamente carioca, porque ela tem elementos que me parecem assim bastante originais. Desculpem a celeridade, né, desse final, mas creio que terminei. Obrigado, Roberto. Obrigado. Como nós vimos, a visão crítica agudíssima de Alberto Mussa acabou de mobilizar a nossa reflexão sobre alguns aspectos dos meandros do texto literário. Nós vimos aqui ele tratar da questão do conceito de narrativa ficcional identificada com determinada ambiência comunitária. A pergunta que fica à nossa reflexão seria nuclear, nesse caso, a peculiaridade do Rio? Uma outra reflexão a que ele nos convida é sobre a possibilidade de identificação de linhagens temáticas para a narrativa assim configurada. E, como vimos, uma das opções abertas pela leitura multifocal do texto literário. Outra coisa foram que as suas considerações nos põem diante. Seriam essas linhas de força apontadas por ele configuradoras do que nós podemos chamar de carioquismo, ou, se preferirem, de carioquice?
Música tentou mostrar marcas nessa direção. Tragicidade, samba, capoeira, gurufim. Eu assisti a vários gurufins em Paquetá. É interessantíssimo. É uma festa em torno da morte. Lembra um pouco a festa da morte do México, né? Práticas políticas próprias da cidade. Está faltando alguém para escrever sobre as últimas manifestações, alguns contos por aí, né? Também acrescentou aí o abrandamento das grandes tensões, enfim, a culinária, que também é própria aqui do Rio de Janeiro. Outro aspecto que me pareceu interessante, e um convite realmente, uma reflexão ainda mais funda, foi a superlativação da contribuição machadiana à literatura, que nós somos muito próximos nessa atitude, com destaque para a captação do sentido da cidade. A captação, por Machado de Assis, do sentido da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Um bom veio a ser explorado pelos mestrandos e doutorandos aqui presentes, né? Também nos possibilitou a revisita a João Antônio, Marte Rebelo, Sérgio Porto, Rubem Fonseca, Nelson Rodrigues, Fernando Sabino, Lima Barreto, João do Rio. Quer dizer, é muito complicado selecionar, em termos de conto, autores que escreveram no e sobre o Rio de Janeiro ou do Rio de Janeiro, né? E eu vou apenas discordar dele num aspecto. O primeiro malandro da literatura brasileira se chamou Leonardo Pataca, das Memórias do Sargento de Milícia. Você disse da literatura brasileira. Não era do conto. Nós não discordamos, nós apenas um acréscimo, porque malandro por malandro, desculpe, malandro por malandro, tomar Leonardo Pataca. Né? Bom. Ou seja, a formação multidirecionada do Mussa, como ficou aqui patente, quando eu li aquele brevíssimo currículo, ficou patente nessa exposição. Ele navegou nas águas da literatura, da música popular, da presença africana na cultura portuguesa, da cultura brasileira, tudo isso num texto fundamentado, pontilhado de exemplos funcionais. Nós tivemos a oportunidade, então, de conhecer nesta tarde e noite, ou de conviver nesta tarde e noite, com uma percussiente visão da tragicidade e da presença da realidade carioca na narrativa brasileira. Eu mais não preciso dizer, a não ser do agradecimento da Casa de Machado de Assis a essa sua belíssima palestra. Gratíssimo, Alberto Mussa. Eu que agradeço. E protocolarmente anuncio a continuidade da programação dos ciclos. A próxima conferência, coordenada pelo titular acadêmico Antônio Carlos Sequim, será proferida por Beatriz Rezende, tem como título A Crônica Carioca por Natureza. E no dia 17 de setembro, quinta-feira, às 17h30, neste mesmo teatro, haverá não é neste teatro, é no Petit Trianon, na sala, uma das salas laterais do teatro do Petit Trianon, o lançamento do livro e do documentário Formalismo e Tradição Moderna, de José Guilherme Melchior. Estão me informando lá, a técnica está informando que será aqui, por questões de projeção, né, que haverá um documentário a ser projetado. Então, perdão, corrigindo, onde eu disse Teatro Petit Trianon, ouça-se Teatro Raimundo Magalhães Júnior. O lançamento deve ser na parte externa. E no dia 24 de setembro, quinta-feira, também, às 17h30, como sempre, mais uma sessão do Seminário Brasil-Brasis. Desta vez, com o tema Vidas Sustentáveis, a Ecologia do Tempo, com a participação de Rosisca D'Artes de Oliveira, Adriana Calcanhoto, Sérgio Magalhães. Na coordenação, esse locutor que diz, está encerrada a sessão. Muito obrigado.